Bem-vindos ao Bate-Papo, um podcast de cultura e debate sobre temas sociais e culturais, onde vamos hoje abordar no episódio a questão histórica e cultural da nossa cidade, a maneira como Viseu se desenvolve, a maneira como a história está ligada ao desenvolvimento das sociedades e na nossa, aqui de Viseu. E por isso temos hoje aqui o professor Jorge Adolfo, que é professor do Politécnico de Viseu e que nos vai ajudar também um bocadinho a procurar na história a maneira como nos temos que desenvolver e melhorar e a maneira como já o fizemos até hoje. Por isso agradeço-lhe, professor, por estar aqui connosco hoje, por nos ajudar a questionarmos, porque acho que é ótimo questionarmos hoje em dia nos jovens, acho que é muito bom. Obrigado. Obrigado eu pelo convite também e espero que seja útil a minha colaboração convosco sobre um tema tão interessante, ou um conjunto de temas tão interessantes como esse que já foram lançados para a discussão. Sim. Ora, começando, gostava de perguntar de que forma é que define a importância da história na construção de uma sociedade? É uma pergunta muito importante, essa que me fizeste. De facto, nós hoje vivemos um tempo em que a história é muito importante. A história é muito importante para nós compreendermos onde chegamos, em que ponto estamos. Uma sociedade sem memória, é uma sociedade que tende a cometer erros nas decisões que toma. E a história é precisamente uma ciência, a história é uma ciência social que estuda a evolução das sociedades, a evolução dos países, dos continentes e que nos permite conhecer melhor o passado, mas também perceber porque é que nós chegamos ao momento que vivemos. E, portanto, isso é muito importante. A história ajuda-nos a ter mais capacidade crítica perante os acontecimentos. E nós hoje, no mundo que vivemos, temos muitos acontecimentos dramáticos, não é? Temos guerras em vários sítios, temos conflitos de várias ordem. E nós, com um conhecimento histórico, somos capazes de ter um maior espírito crítico. Isso é muito importante para os mais velhos, mas também para os mais novos, para toda a sociedade, para todos os indivíduos. Temos essa capacidade crítica. Muito bem. Sim, também acho que sim, que hoje em dia é necessário nós olharmos para a história como uma forma de não cometermos os erros que cometemos no passado, de aprendermos com eles e de arranjar soluções para o futuro, não é? Exatamente. Acho que também funciona um pouco por aí. Também, um pouco parecido com a questão da história, o que é que acha que a cultura influencia no desenvolvimento de uma sociedade também? Claro. Bom, isso já estamos a falar num outro plano, não é? Não há sociedade sem cultura. E não há nenhuma sociedade que não tenha cultura, ou que não tenha um passado histórico em que a cultura construiu a sua identidade. Quando nós falamos assim, nós formos ao estrangeiro, se calhar vocês já tiveram essa experiência. Nós, se estivermos assim numa multidão, numa rua no estrangeiro, nós somos quase capazes, se estiver lá um grupo de portugueses, nós quase que somos capazes de os identificar pelo comportamento. Pelo comportamento, pela maneira como estão, ou como se vestem, ou como falam, como convivem. E outros grupos de outras nacionalidades. Vamos supor que estamos num sítio aqui em Portugal a ver um jogo de futebol e está lá um grupo de outra nacionalidade. Se forem pessoas, digamos, podem ser mais efusivas, mais festivas, mais faladoras, ou não, isso é reflexo da cultura do sítio de onde são provenientes. Isto é, a cultura molda-nos a nós. Nós, quando nascemos, não temos cultura e vai ser do convívio
e das aprendizagens no seio da nossa família, na escola, com a comunicação social, e vocês são dessa área, que nós vamos aprendendo, interiorizando a cultura. Vamos aprendendo a falar português, no caso concreto nós, e vamos, começamos a comer determinados alimentos que são próprios dos portugueses. Olha, comer o bacalhau, por exemplo, bacalhau de uma maneira, de outra maneira, etc, etc. Ou seja, nós vamos apreendendo a cultura do nosso país, do território onde nós estamos. E cada país, cada região, cada país tem a sua cultura diferente. Nenhuma é superior à outra. Isto é importante dizer. As culturas não são superiores umas às outras, mas fazem parte de nós. Fazem parte do indivíduo, do ser humano. Isso é que o distingue, digamos, da natureza. Claro. A oposição entre cultura e natureza. Nós somos indivíduos culturais, já os animais selvagens que vivem na floresta, que vivem na savana, que vivem, enfim, no mar, não têm cultura. Embora comuniquem e têm códigos de comunicação, mas não têm cultura. Portanto, a cultura existe no ser humano e a cultura existe nas sociedades. Nós integramos essa cultura do território onde vivemos. Se formos para um país, vamos viver para um continente diferente, para a Ásia, ou para a África, ou para a América. Nós depois vamos aprender também essa cultura. Para quê? Para nos integrarmos nessas sociedades que são diferentes da nossa, que têm uma cultura diferente. E depois até dizemos, eles aqui fazem de maneira diferente. Eles aqui casam de maneira diferente. Os seus funerais são diferentes. Os rituais, etc. Sim. Portanto, isso é a cultura. O importante, na minha perspectiva, é nós termos consciência de que há diferentes culturas, nenhuma cultura é superior à outra e devemos respeitar as diferenças. Claro. Sim. E acha que hoje em dia as pessoas, nomeadamente os jovens, valorizam a cultura e a história que têm, dependendo do sítio de onde vêm? Acha que há uma valorização de... Olha, eu compreendo a tua pergunta e a tua pergunta é muito pertinente. Numa era da globalização, numa era em que se massificou a comunicação, nomeadamente através das plataformas digitais, portanto, do mundo digital, não é? Dos telemóveis, internet, etc. Há uma fragmentação cultural. Sim. Criam-se grupinhos, nichos, que muitas vezes só fazem propaganda ao ódio e a um conjunto de valores que não são aqueles que eu defendo e que são valores de conflito nas sociedades. Sim. Portanto, essa fragmentação. Os jovens também são vítimas disso. São vítimas dessa fragmentação. Hoje vivemos numa sociedade muito narcísica, muito do belo, cada um é o mais belo. Gostamos muito do culto da beleza, da juventude, e afastamos tudo que nos meta em pressão. Sim. Ora, a cultura, quer dizer, os jovens também são aculturados, são socializados naquele processo que eu há pouco referi, assim, na família, etc. Mas também há um aspecto importante que é nos média, portanto, e hoje, com os novos média, não é? Que nós todos utilizamos, quem não está, costuma-se dizer que quem não está nas redes sociais não existe, não é? E nós hoje vivemos nesse mundo virtual. O que nós temos que perceber é se nós vivemos, mas como seres isolados, ou se nós queremos fazer mesmo parte de uma comunidade alargada, que é a comunidade onde nós vivemos, onde nascemos, onde crescemos,
onde nos relacionamos com os outros, não é? Mete-me muita impressão ver, e eu que sou professor, não é? Quando numa escola atravesso um corredor, numa escola e estão os alunos à espera do início da aula, ou estão no intervalo, ou isso, e estão muitos alunos, cada um com o telemóvel na mão, a olhar para o telemóvel, e não há diálogo, contacto, conversa. Sim. Falta conversa. Por isso é que eu acho que o vosso bate-papo é muito interessante. Porque falta bate-papo. Falta bate-papo. Falta conversarem. Não é conversarem com alguém que está não sei aonde, ou que se calhar nem existe. É a conversa. Nós comunicamos. E comunicamos olhos nos olhos. E hoje há muitos jovens que, em virtude de se fecharem nas plataformas digitais, nos telemóveis, enfim, para simplificar, o que é que acontece? Não sabem conversar. Sim. Não têm competências de comunicação. E isso é fundamental. Sim. É verdade. Sim, é verdade, e nós, mesmo cá na escola, nós também vemos muito isso, a questão do isolamento dos jovens hoje, de se afastarem de tudo o que é natural, tanto na cultura como na sociedade, relações pessoais, e fecham-se numa bolha que é só deles e não deixam... E é uma bolha doentia. Sim. É. E perdem essas competências de relações interpessoais. E quem está no ensino, como eu, já há muitos anos, tenho acompanhado esse desligar. Nós podemos ter milhares de amigos no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, enfim, podemos ter milhares e milhares e não temos um amigo com quem ir tomar um café ou com quem ir dar uma volta ali ao Parque Aquilino Ribeiro. Podemos ter milhares, mas não temos um com quem ir conversar e estar ali, enfim, a falar sobre a seleção e se jogou bem, se jogou mal, ou se este foi eliminado ou aquele. E isso é dramático, porque isso vai trazer a médio e a longo prazo. Nós podemos agora estar a achar muita piada que uma criança com 5 anos parece que já nasceu aprendida e já está ali com o telemóvel a jogar e não sei o quê. E podemos achar muita piada a isso. Mas daqui a 30 ou 40 anos, essa mesma criança pode desenvolver problemas, dificuldades do ponto de vista até psicológico que resultam dessa primeira infância, desses primeiros anos. Nós é que achamos que isso não tem consequências na personalidade das pessoas, mas vão ter. Sim. E isso é dramático. Eu não estou com isto a dizer que a juventude hoje está perdida. Claro, de maneira nenhuma. Pelo contrário, acho que a juventude hoje é muito melhor do que quando eu era jovem. Portanto, e sempre houve problemas, dificuldades, claro. não é? Sim, claro que sim. Agora, penso que hoje tem à sua disposição ferramentas. A questão é esta. Têm ferramentas à sua disposição extraordinárias. Tomara eu as ter quando andava a estudar. Mas temos que sabê-las utilizar. E não sermos escravos dessas ferramentas. É verdade. Sim, é verdade, porque nós vemos cada vez mais as pessoas a tornarem-se dependentes, por exemplo, da inteligência artificial. E por acaso gostava também de lhe perguntar agora o que é que acha, de que forma é que acha que a inteligência artificial vai ajudar a definir o futuro e a cultura, a história de amanhã. Como é que acha que os jovens, por exemplo, vão desenvolver uma nova história a partir da inteligência artificial? Colocas-me várias perguntas tendo como ponto central a inteligência artificial. Sim. Bom, nós já utilizamos inteligência artificial há muito tempo, não é? Até em coisas, em eletrodomésticos, na autoestrada, quando passamos a Via Verde. Quer dizer, essas ferramentas que hoje designamos de inteligência artificial já são utilizadas há muito tempo e são muito úteis. Sim. A questão é, e volto aqui à questão do ensino, porque
porque vocês são estudantes, eu sou professor, portanto estamos aqui numa comunidade escolar, digamos assim. O que é que acontece? Até há uns anos atrás, vocês queriam fazer um trabalho escolar ou estudar para um teste, para uma frequência, para um exame, fazer um portfólio. Tínhamos que ir à biblioteca, consultar livros, tirar daqui uns apontamentos, dali e tal, e depois cada um de nós construía um texto, enfim, melhor, pior, mas construía um texto a partir das leituras que cada um fazia individualmente ou em grupo. O que é que acontece hoje? Bom, acontece hoje é que eu pego no computador, escrevo lá, recorro à inteligência artificial e aquilo debita ali uma série enorme, gigantesca de informação que eu já não preciso de ir à biblioteca, já não preciso de ler. Claro. O problema, isso quer dizer, eu saber procurar é ótimo. O problema está naquilo que a inteligência artificial me diz e que eu aceito como verdade. E o problema é que depois os alunos, muitas vezes, pegam naquilo como, pronto, olha, a inteligência disse-me que é assim e tal. E não têm capacidade de verificação se o que ela está a dizer é verdadeiro ou não. Pois. E o que é que acontece? Depois, muitos professores têm constatado que os alunos fazem trabalhos ou, enfim, pesquisas em que não têm a capacidade de verificar se aquilo é verdadeiro ou falso, colocam isso nos seus trabalhos e são asneiras do tamanho, enfim, colossal. E, portanto, isso é o problema da má utilização da inteligência artificial. Os alunos podem pensar que estão a fazer um grande trabalho porque onde ele foi buscar disse-lhe que era assim, mas de facto não é. Isto coloca esse problema. Mas o maior problema, na minha perspectiva, é assim não precisam de ler. Já não vão ler para fazer os trabalhos. Conclusão. O indivíduo, para ter espírito crítico, tem que ler. Tem que ouvir programas, tem que ir ao cinema, tem que ir ao teatro, tem que ouvir, tem que interiorizar essas experiências. Tem que ler um romance. Pode ser de um autor que eu não gosto nada, mas pronto, lê um romance e fica com umas ideias. Epá, este indivíduo escreveu sobre este assunto, olha que engraçado, que giro, olha, tocou-me. Ou um livro de história sobre a Primeira Guerra Mundial. Olha, pá, não sabia que tinham combatido aqui, além, acolá. Olha, aqui os de Viseu também andaram a combater na Flandres. Enfim, eu fico a saber aquilo. Se eu não ler, eu não sei nada disso. Mas eu quero fazer um trabalho sobre a Primeira Guerra Mundial. Chego ao computador, Primeira Guerra Mundial. E eu não tenho capacidade crítica. Sim. É a mesma coisa que estamos a ver um jogo de futebol da seleção portuguesa contra a Croácia, que vamos ter dentro em breve, e não sabemos quem são os jogadores de Portugal. E eu perguntar à inteligência artificial, quem são os jogadores de Portugal? Começava a dizer, é o Figo, é o Eusébio, jogadores que uns até já faleceram, outros estão já reformados. A inteligência artificial falou-me nos jogadores da seleção, mas não são os que estão agora na seleção. Exato. E eu, como não sei, que sou um zero a futebol, como aquilo como se fosse a verdade. Exato. Isto serve de exemplo para tudo o resto. A inteligência artificial é o futuro, a inteligência artificial é muito importante, agora nós temos que ter, enquanto seres humanos, capacidade crítica. E é isso que eu fico um bocadinho preocupado, porque há muitos jovens que é mais fácil eu carregar no botão e aquilo fazer o trabalho. Claro. Mas quando for para a vida ativa, prática, se não têm esse conhecimento dentro de si, vão ser maus profissionais. E depois o que é que acontece? Vão para o desemprego. Pois. É simples. Claro. Agora, voltando aqui um bocadinho ao passado, qual é que acha que é a importância
das tradições na construção de uma identidade cultural. Isso. Muito bem. Isso é uma questão que, enfim, já aqui um pouco mais atrás na nossa conversa eu referi. As tradições culturais... Olha, eu vou dar um exemplo aqui de Viseu. As cavalhadas de Vilmoinhos. É uma tradição da cidade, da freguesia de São Salvador, não é? Mais concretamente da povoação de Vilmoinhos. Mas é uma tradição cultural. Uma tradição popular. Uma tradição popular que reflete a cultura desta localidade, desta região. E nós todos os anos vamos ver o desfile denominado cavalhadas, não é? Vamos ver, achamos piada, vão lá os Zé Pareiras com os bombos, vão as majoretes dos grupos de bombeiros que desfilam também na cidade. Enfim, vão os cavaleiros que vão cumprir a tradição de ir a São João da Carreira, à capelinha de São João da Carreira, cumprir uma tradição. Vamos lá ver uma coisa. Eu não sou daquela aldeia, eu não sou cavaleiro, eu não sou bombeiro, portanto, eu não tenho, a minha atividade profissional não tem nada a ver com aquele desfile, digamos assim. Mas aquilo faz parte da minha identidade também. Sim. Eu posso dizer que não sou de Vilmoinhos, mas aquilo já faz parte da minha identidade e da vossa. São de cá. Todos os anos há aquele desfile, há aquela tradição, há música, há foguetes. É uma tradição cultural. Isso é que faz a história dos povos. A história dos povos faz-se destas tradições. Umas melhores, outras piores, outras que são, enfim... As tradições também evoluem. E há um aspecto importante. Por exemplo, quando se fala uma tradição que era uma tradição portuguesa, e aliás do sul da Europa, que são as touradas, não é? Nós hoje, as sociedades evoluíram e hoje há a defesa dos animais, não é? A causa animal, não é? E hoje há muita gente, provavelmente até a maioria, que não gosta dessa tradição antiga. Não é? Mas há muita gente que diz, não, isto é uma tradição portuguesa, e os espanhóis a mesma coisa, no sul de França a mesma coisa, nos países da América Latina a mesma coisa, porque foram colonizados pelos espanhóis, não é? Portanto, aquilo era uma tradição, mas é uma tradição que hoje está, eu diria, em avançado processo de extinção, porque a sociedade mudou. E era uma tradição cultural. Como houve outras tradições que também se extinguiram. Portanto, a cultura é muito importante para qualquer povo. Não há povo sem cultura. Essa cultura tem tradições. E essas tradições são muito diversas. Dei aqui dois exemplos, nomeadamente as nossas cavalhadas, que ainda foram há poucos dias, e, por exemplo, a tourada. Por exemplo, em Viseu havia tourada. E nós hoje não temos tourada em Viseu. Exato. Nem sabia, não fazia ideia. Em Viseu havia tourada. Nós até temos aqui em Viseu uma rua de uma família de toureiros muito famosa, que eram os irmãos Casemiro. Há aqui uma rua dos Casemiros, que eram toureiros muito famosos no início do século XX. E hoje, olha, não sabias. Não fazia ideia. Estás a ver? Portanto, as tradições evoluem. Provavelmente, agora, nós temos tradições hoje que, eventualmente, no futuro, desaparecem. Exato. Também há momentos anedóticos, quando às vezes há determinadas festas e depois vão lá as televisões perguntar às pessoas, então e tal, então isto aqui e tal, o senhor vem cá todos os anos, venho cá todos os anos, então e isto é uma tradição muito antiga? Isto é uma tradição muito antiga, é uma tradição, olha, tem pai 4 ou 5 anos. Isso não é uma tradição. Exato. Uma tradição é algo que de gerações, não é? Sim. Pois, outra coisa que também gostava de perceber, sendo jovens os dois sendo jovens. Vocês mais jovens que eu. Como estamos todos
ligados à questão do ensino, pronto, nós a sermos ensinados e o professor a ensinar. certo. Acha que a história que é ensinada pelos professores na escola aos alunos é suficiente para lhes despertar um interesse pela cultura e pela história do seu país? Sim. Olha, isso é uma questão muito importante que me estás a colocar. Eu vou dizer porquê. Porque eu muitas vezes encontro alunos que dizem assim: "Ei, ó professor, história é uma seca. Ei, ó professor, aquilo não tem interesse nenhum. Para que é que serve a história?" Colocam-me esta questão: para que é que aquilo serve? Então aquilo já é do passado. Ei, professor, olha, tive um professor ou uma professora que era uma seca, que não gostava, era só as datas e os nomes dos reis, etc. Bom, ponto número 1 que eu já há pouco referi: a história é importante para nós termos maior espírito crítico. E eu vou-te dar um exemplo. Um exemplo assim dos nossos dias. Nós temos uma guerra que está a decorrer há 4 anos, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não é? A Rússia invadiu a Ucrânia e começou uma guerra ali que estamos na Europa, não é? Não estou a falar num sítio muito longínquo, portanto no continente europeu. Essa guerra. Nós, para percebermos porque é que a guerra teve origem, porque é que a guerra teve origem? Porque é que a Rússia invadiu a Ucrânia e não invadiu a Bielorrússia? Ou não invadiu a Polónia? Não. Para nós percebermos porque é que chegaram àquele momento extremo, nós temos que perceber o que é que está antes. E isso é perceber a história daquela região. Não é? Perceber, começar a recuar no tempo para perceber por que motivo é que 2 povos irmãos estão agora em guerra, a matar-se. Isso é a história. Quando nós olhamos para outros conflitos, agora, por exemplo, no Próximo Oriente, Israel, a Palestina, o Líbano, toda aquela desgraça que está ali a ocorrer à frente dos nossos olhos, não é? Nos últimos... Mas quando eu digo nos últimos... Não é? Nos últimos meses, Não, é há décadas e décadas e décadas e décadas. Ou seja, não começou agora do zero, não é? Não é do zero, antes de começar há um histórico. E se nós vamos tomar partido, se nós vamos dar uma opinião sobre o que está lá a ocorrer, nós temos que ter uma opinião fundamentada. Claro. Se vou comentar um jogo de futebol, eu estou aqui a dar muita a imagem do futebol porque estamos no campeonato, sim, não é? Mas se vou comentar um jogo de futebol, olha, eu não vi o jogo de futebol de Portugal contra agora esta última equipa que jogou no campeonato. Não, eu não vi o jogo. Eu vou comentar um jogo que não vi. Não, eu para comentar tenho que saber quem são os jogadores. Claro. Porque é que este jogador jogou melhor ou pior, não é? Ou seja, eu tenho que saber o histórico. Olha, agora vamos ter, nos 16avos, vamos ter a Croácia pela frente. As pessoas, os comentadores já andam a dizer: empatámos não sei quantas vezes, ganhámos, perdemos com essa equipa. Portanto, estão a falar no histórico. Para quê? Para analisarmos o presente. Portanto, a história tem um papel muito importante para nós termos mais consciência de quem somos e onde estamos. A história tem este papel importante. Quando tu dizes assim, para não cometermos os mesmos erros no futuro, não é? Pois a história devia nos ensinar isso, mas o ser humano também é muito estúpido. E desde que o homem é o homem que há guerras e há conflitos e assassinatos e fomes e desgraças, não é? Sim. E infelizmente, se os dirigentes dos países do mundo fossem seguir esse princípio, vamos aprender história para sermos melhores. Isso era bom, mas isso é uma utopia.
Claro. Os jovens hoje, é importante que aprendam a história? É. É importante que percebam que houve o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. É importante que houve regimes totalitários que mataram milhões de pessoas. É importante que houve países que colonizaram outros países em África, na América, na Ásia, na Oceania. É preciso que saibam que, muitas vezes, as reivindicações de certos grupos ocorrem, mas eles reivindicam porquê? Porque há um passado, não é? Há um passado e muitas vezes nós, até é um aspecto curioso, na televisão, há políticos vão visitar outros países e dizem, o seu país devia pedir desculpa por atrocidades que cometeu há 100 anos, 200 anos, 500 anos, não interessa. Devia pedir desculpa. Mas pedir desculpa, depois nós pensamos, mas pedir desculpa porquê? E a resposta ao porquê é contar a história do que aconteceu. Esse passado tem reflexo no presente. Pois. Bem, chegando agora também um bocadinho já para a parte final, que mensagem é ou que conselho é que gostaria de dar aos alunos, por exemplo, do ensino profissional, alunos de comunicação, que pretendem utilizar as técnicas de comunicação, redes sociais, podcasts e coisas do género, para trazer um bocadinho a história e a cultura à relevância que já teve e que, nós vemos, por exemplo, os clássicos, os escritores, os autores clássicos, Homero, Virgílio, coisas, e filósofos como Aristóteles, Platão, Sócrates, que hoje estão a começar a ser um pouco esquecidos pela sociedade, mas que foram, de certa forma, a base para as maiores filosofias que há hoje em dia. A base do pensamento europeu e mundial. Pois, exato. Nós, quando falamos em democracia, então a democracia foi um sistema político inventado na Grécia Antiga. Claro, com limitações, porque era um regime esclavagista e a maior parte eram escravos, não é? Não votavam, não é? Como vocês sabem. Sim, e pronto, é que eu digo, acho que necessitamos de trazer um pouco a cultura e a história mais para a relevância. Então, era o que eu estava a perguntar. Conselho. Sim, conselho para o fazermos. Olha, eu vou-te dizer o seguinte, eu fico com os cabelos em pé, às vezes, quando ouço jornalistas a fazerem entrevistas, mas revelam que não têm conhecimento histórico sobre os temas que estão a abordar. Percebes? E, portanto, um bom jornalista, um bom indivíduo ligado à comunicação, e a comunicação tem muitas áreas. Vamos supor, um indivíduo ligado à publicidade tem que ter um conhecimento cultural. Claro. Imagina que vai vender salsichas para um país muçulmano. Não pode. Exato. Ou vai vender, costeletas de novilho para a Índia. Quer dizer, estou aqui a dar um exemplo um pouco anedótico, mas que é um indivíduo que, se for ignorante, não tem competências para ser o técnico ou a pessoa que vai fazer esse tipo de produtos publicitários. Não pode. Portanto, a cultura e a história... Repara, hoje em dia, vocês, na publicidade, hoje em Portugal, vocês já repararam que aparecem muitos... na publicidade, por exemplo, aos hipermercados, aparece uma família, mas aparece também já pessoas... brasileiros a falar, não é? E vocês recuem na publicidade há 10 anos atrás. Zero. Porquê? Porque o mercado, hoje, tem cá 1 milhão ou mais de 1 milhão de brasileiros em Portugal. Portanto, abriu-se ali um filão para o negócio, não é? Claro. E quem diz isso diz, já não aparecem só indivíduos caucasianos na publicidade.
aparecem negros, aparecem asiáticos. Vocês vejam a publicidade. A publicidade reflete muito a nossa sociedade. Claro. Não é? Portanto, a publicidade reflete a nossa cultura, reflete o ambiente social que nós temos. Portanto, nós temos, neste aspecto, por isso é que eu digo que a formação é muito importante. E a formação em história é muito importante. Ou seja, nós, para não cometermos erros no presente, temos que ter uma bagagem cultural, temos que ter ferramentas culturais para que saibamos vender, caso estejamos na comunicação, em diferentes áreas, no marketing, na publicidade, etc. Os jovens hoje precisam de continuar a aprender história. E hoje, com as tecnologias, há formas super divertidas. E então, com a inteligência artificial, olha, tenho visto muitos vídeos de recriação histórica. Olha, falaste aí dos filósofos, etc. Na Grécia Antiga, portanto, recriações, aquilo por inteligência artificial, extraordinários. Alguns com erros, Sim. mas é natural, não é? Mas que cativam os mais jovens, os miúdos, as crianças que andam na escola. Vamos aqui ver o Sócrates, o Aristóteles, etc. Esses pensadores. Ou seja, a história, como todas as outras ciências, vão se adaptando à própria sociedade. A escola é um reflexo da sociedade. Só que a escola é muito exigente, quer sempre avançar, porque os alunos estão sempre insatisfeitos. Gostávamos que fosse assim. Portanto, anda sempre ali um passinho, um bocadinho atrás, mas sempre à procura, na vanguarda da modernidade. É muito importante que a história continue a ser ensinada, a ser discutida e não ensinada de forma passiva. O professor chegar lá a começar a dizer isto, o rei fez aquilo, não sei o quê. Não. Os alunos construam o conhecimento histórico, vão às fontes antigas, aos documentos, aos monumentos, e eles próprios construam a história. E o professor orienta-os. E com um espírito crítico, com um espírito democrático. Isso é que é muito importante. A história e a escola... E vocês sabem que estão aqui numa escola que segue esses princípios, que é os alunos constroem o conhecimento, descobrem o conhecimento. E seja ele qual for, o conhecimento, seja história, seja economia, seja o direito, seja, enfim. Muito bem. Mas chegamos mais ao fim de mais um episódio e pronto, queria lhe agradecer pela companhia, pelos conselhos, pela sua abordagem no que toca à história, à cultura da nossa cidade e do mundo em geral. E queria agradecer a quem está a assistir. Espero que para o próximo episódio esteja um bocado novo, com o próximo convidado que vier, e que sigamos também um pouco aqui os conselhos do professor, de forma a criarmos uma bagagem, como tinha dito, para levarmos para o futuro e não só não cometermos os erros do passado, mas melhorarmos o dia de amanhã com as técnicas que temos hoje. Muito obrigado e até à próxima. Queríamos agradecer à Móveis Grão Vasco, que forneceu todo este equipamento para o nosso cenário, mesas, cadeiras, móveis, tudo o que nós temos. Agradecemos à Móveis Grão Vasco por nos terem ajudado e deixamos o aviso para, se quiserem comprar móveis para casa, podem lá ir. Muito em madeira, gostam muito de madeira, por isso vão lá que vão ter tudo ao dispor para vos ajudar.